Olá, é um prazer enorme estar aqui com você hoje no nosso programa Dentro e Fora da Caixa. E hoje nós vamos estar trazendo aqui para a nossa discussão, para o nosso diálogo, um tema que eu considero de altíssima relevância. Nós vamos estar falando sobre o coaching, o processo, a prática do coaching, muito especialmente dentro da realidade brasileira. Portanto, nós vamos falar sobre coaching e brasilidade. Muito especialmente agora, num tempo de grande efervescência sobre essa prática do coaching. E agora, muito recentemente, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota regularizando a prática do coaching especificamente para os profissionais da área psi, ou seja, muito especificamente ainda para os psicólogos, que vem trazer um norte quanto à prática, preservando o conhecimento técnico, científico, a ética do profissional, de tal modo que o profissional que atua como coach, o psicólogo, deve estar submetido rigorosamente ao código de ética do profissional, do psicólogo. Mas, afinal, o que é coaching? Nós não temos a finalidade de trazer grandes definições sobre coaching, mas como ponto de partida para a compreensão da nossa reflexão do nosso programa nesse dia, nós temos que dizer que o coaching é uma prática em busca de um suporte. O coach usa metodologias, técnicas, ferramentas da administração, da psicologia, da pedagogia, da própria filosofia, da sociologia, no desejo de ajudar as pessoas a saírem de um ponto A para um ponto B. Portanto, o coach, como processo e como prática de desenvolvimento humano, tem objetivos muito específicos, objetivos e metas específicas. Aliás, eu costumo dizer que uma das finalidades básicas do coach e de todo o processo do coach é ajudar as pessoas a serem mais elegantes, mais bonitas. E não há dúvida que o processo do coaching pode ajudar muita gente a sair de uma situação A não ideal para uma situação B, uma situação mais produtiva do ponto de vista pessoal, do ponto de vista relacional, familiar, financeiro e etc, etc. O coaching pode oferecer e oferece ferramentas e metodologias que podem nos ajudar a crescer como pessoa. Mas, no entanto, é importante que a gente entenda que, diante de tantas possibilidades do processo de coaching, é verdade que muita gente nessa prática tão positiva, tão enriquecedora para o desenvolvimento pessoal, é verdade que muita gente abusa. Por isso que quando nós falamos de coaching no Brasil, nós temos que entender que no Brasil o coaching ainda não é uma atividade profissional regulamentada. Em outras palavras, o coach não é uma profissão regulamentada. E não é sem razão, com base nisso, e com tantas demandas de psicólogos e da própria sociedade, ao Conselho Federal de Psicologia e aos conselhos regionais, ou seja, demanda sobre uma palavra que fosse norteadora, orientadora para o exercício da prática do coaching, muito especificamente em relação aos profissionais, os psicólogos. A nota diz o seguinte: o psicólogo baseará seu trabalho no conhecimento técnico, científico e ético da profissão e zelará pela garantia dos serviços prestados visando a proteção da população atendida. E continua: o Conselho Federal de Psicologia destaca ainda que, embora não exista regulamentação legal específica para a utilização do coaching, tal prática é caracterizada por um processo breve que se propõe a auxiliar o indivíduo a alcançar objetivos previamente definidos a partir de metodologias que envolvam a conscientização de elementos da vida, da história, interesses e potencialidades e que transita em campos de atuação que permeiam o autoconhecimento e o desenvolvimento humano.
Como a gente pode perceber nessa nota orientativa que regula, que orienta os profissionais da área psi, mais especificamente os psicólogos, nós percebemos que o conselho aqui nos deixa um exemplo muito apropriado nesse momento que vive e que estamos no cenário brasileiro em relação ao coach. Infelizmente, hoje no Brasil, e o coach como um fenômeno social não está livre disso, nós estamos vivendo aquilo que David Bohm chamou de doença do pensamento. Como um fenômeno cultural, como um fenômeno social, o coach tem contribuições gigantescas. No entanto, nós temos que admitir e reconhecer, e eu falo isso porque eu sou psicólogo, eu sou psicoterapeuta, sou especialista em casal e família, tenho trabalhos publicados nessa área, mas também atuo na formação de outros profissionais, sejam psicólogos, administradores, engenheiros, na formação em coach. E também atuo como coach, tanto coach pessoal quanto coach executivo e business coach. São basicamente as categorias de coach com as quais eu me ocupo. No entanto, nós temos que reconhecer que nesse tempo de crescimento e efervescência, a doença do pensamento, muito infelizmente, tem sido uma marca deste movimento no Brasil. Para David Bohm, a doença do pensamento deveria ser reconhecida como imediatismo, superficialidade no conhecimentos, fórmulas mágicas e receitas pré-fabricadas, como se tivessem a possibilidade de dar resultados imediatos para situações complexas. É por isso que o Seligman, o pai da psicologia positiva, disse em certa ocasião que o coach é uma prática em busca de um suporte. Se nós queremos evitar essa doença do pensamento, que de uma certa forma vigorou todo o século XX e também em muitos movimentos culturais do século XXI, do início desse século, nós temos que ter muito cuidado com o pragmatismo imediatista do coaching. E quando eu falo do coach, obviamente eu não estou falando da prática em si mesmo. Eu estou falando de alguns que se intitulam coach e de algumas escolas que utilizam o coach a partir de uma perspectiva quase que exclusivamente mercadológica. É verdade que o coach dá muitas respostas, mas é verdade também que o coach não tem todas as respostas. É verdade que o coach pode produzir resultados rápidos, mas é verdade também que nós temos que ter cuidado com qualquer fórmula mágica que se apresenta como a resposta final para todos os problemas. Portanto, você, ao buscar uma escola de coaching, a procurar uma formação em coaching, a procurar um profissional para se submeter a um processo de coaching, você tem que ter muito cuidado. Primeiro, qual é a formação desse profissional? Quais são as suas titulações? Qual é a sua formação da sua primeira graduação? É verdade que pode ter bons coaches que não têm sequer uma formação a nível universitário. É mais raro. Eu diria que isso é exceção. A regra é ter uma boa formação teórica, uma boa base epistemológica, uma experiência de vida que se traduz em coerência naquilo que ele fala, que ensina ao outro, porque ninguém pode levar o outro ao lugar que ele mesmo nunca foi. Portanto, você que está em busca de um processo de coaching, você que está em busca de ampliar os seus conhecimentos sobre essa atividade profissional, tenha cuidado. Cuidado para não cair na doença do pensamento. Primeiro, ela distorce o que é conhecimento, o imediatismo, a superficialidade e a proposta de fórmulas mágicas, de passos mágicos e saídas prontas e pré-fabricadas para todos os problemas da vida e da existência. Fuja disso. Busque coisas sérias. E há muita gente séria fazendo um bom trabalho nesse país.
Parabéns ao Conselho Federal de Psicologia, que de maneira lúcida, inteligente, objetiva e, vou dizer, despreconceituosa, traz uma nota que vem dar novos rumos, nova visão, uma nova perspectiva ao coaching no nosso país. Parabéns ao Conselho Federal de Psicologia. Até o próximo programa. Nos vemos.